Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim e vamos continuar a Profecia Celestina. Estamos no segundo capítulo, mas já temos a segunda leitura do segundo capítulo, que é o agora mais longo. E a gente continua na nossa aventura incrível. E ele pergunta, né? Lembrem disso? Pode me dar um resumo da segunda visão? Ele está perguntando para aquele cara que ele conheceu no avião. Fez uma longa pausa e depois Dobson sorriu assentindo. Imagino que é por isso que estamos aqui. A segunda visão, disse, põe nossa consciência atual numa perspectiva histórica mais ampla. Afinal, quando a década de 90 terminar, estaremos chegando ao fim, não apenas do século XX, mas também de um período de 1000 anos de história. Estaremos completando todo o segundo milênio, antes que nós, do Ocidente, possamos entender onde estamos e o que vai ocorrer em seguida. Temos de compreender o que andou de fato acontecendo durante este período de 1000 anos. O que diz o manuscrito exatamente? Perguntei. Diz que no fim do segundo milênio, ou seja, agora, né, que era a década de 90, seremos capazes de ver todo esse período histórico como um todo e identificaremos uma determinada preocupação que surgiu durante a última metade deste milênio, no que foi chamado de Idade Moderna. Nossa consciência das coincidências hoje representa uma espécie de despertar dessa preocupação. Que preocupação? Perguntei. Ele me lançou um sorriso meio maroto. Está disposto a tornar a viver o milênio? Lógico, me conte. Não basta que eu lhe conte. Lembre-se do que eu disse antes. Para compreender a história, temos de compreender como se desenvolveu nossa própria visão cotidiana do mundo. Como foi criada pela realidade das pessoas que nos precederam. Foram necessários 1000 anos para a evolução do modo moderno de ver as coisas e para você entender realmente onde está hoje. É preciso remontar ao ano 1000 e daí avançar por todo o milênio, experimentando-o como se você próprio tivesse de fato vivido todo o período numa única vida. Como faço isso? Eu o oriento. Hesitei um momento. Olhando pela janela, as formações de terra muito abaixo. O tempo já parecia diferente. Vou tentar, eu disse por fim. Tudo bem, ele respondeu. Se imagine vivendo no ano 1000, no que chamamos de Idade Média. A primeira coisa que tem de entender é que a realidade dessa época está sendo definida pelos poderosos eclesiásticos da Igreja Cristã. Devido à sua posição, esses homens exercem grande influência sobre a mente da população. É o mundo que esses eclesiásticos descrevem como real, acima de tudo, espiritual. Estão criando uma realidade que põe a ideia que eles fazem do plano de Deus para a humanidade no centro mesmo da vida. Visualize isso, ele prosseguia. Você se descobre na classe de seu pai, essencialmente camponês ou aristocrata, e sabe que vai ficar sempre confinado nessa classe. Mas, independentemente da classe que pertença ou do trabalho determinado que faça, logo compreende que a posição social é secundária em relação à realidade espiritual da vida, como definida pelos clérigos. Descobre que a vida é passar numa prova espiritual. Os eclesiásticos explicam que Deus pôs a humanidade no centro de seu universo, cercado por todo o cosmos para uma finalidade solitária: conquistar ou perder a salvação. E nesse julgamento você tem de escolher corretamente entre duas forças opostas, a força de Deus e as tentações ocultas do diabo. Mas entenda que você não enfrenta essa disputa sozinho, ele continuou. Na verdade, como simples indivíduo não está qualificado para determinar seu status a esse respeito. Esse é o domínio dos eclesiásticos. Eles estão lá para interpretar as escrituras sagradas e revelar a você, a cada passo, se você está em harmonia com Deus
ou ludibriado por Satanás. Se você conseguir as instruções deles, terá assegurado uma vida após a morte recompensadora. Mas se não seguir o curso que eles prescrevem, aí bem, há a excomunhão e a certeza da condenação. Dobson me olhou intensamente. O manuscrito diz que o importante a compreender aqui é que todo aspecto do mundo medieval é definido em termos de um outro mundo. Todos os fenômenos da vida, desde o risco de um temporal ou terremoto até o sucesso da colheita ou a morte de um ser amado, são definidos como vontade de Deus ou malícia do diabo. Não há nenhuma ideia de clima, nem forças geológicas, nem horticultura ou doença. Tudo isso é secundário. Por ora, você crê inteiramente nos homens da igreja. O mundo que tem como certo funciona apenas por meios espirituais. Ele parou de falar e me olhou. Ainda está interessado? Sim, posso ver essa realidade. Bem, imagine essa realidade agora começando a desmoronar. O que quer dizer? A visão medieval do mundo, a sua visão do mundo começa a ruir nos séculos XIV e XV. A princípio, você nota algumas impropriedades dos próprios eclesiásticos, violando em segredo os votos de castidade, por exemplo, ou aceitando espórtulas para ignorar quando as autoridades governamentais violam as leis das escrituras. Essas impropriedades o perturbam, pois esses clérigos afirmam que são a única ligação entre você e Deus. Lembre-se de que eles são os únicos intérpretes das Escrituras, os únicos árbitros da sua salvação. De repente, você está no meio de uma franca revolta. Um grupo liderado por Martim Lutero convoca a um completo rompimento com o cristianismo papal. Dizem que os eclesiásticos são corruptos e exigem o fim do reinado deles sobre a mente do povo. Formam-se novas igrejas com base na ideia de que cada pessoa deve poder ter acesso individual às escrituras e interpretá-las como quiser, sem intermediários. Sob seus olhos incrédulos, a revolta triunfa. Os padres começam a perder. Durante séculos, esses homens definiram a realidade e agora, diante de você, perdem a credibilidade. Portanto, todo mundo é posto em questão. O nítido consenso sobre a natureza do universo e o propósito da humanidade aqui, baseado como era na descrição dos eclesiásticos, entra em colapso, deixando você e todos os outros seres humanos na cultura ocidental numa situação bastante precária. Afinal, você se acostumou a ter uma autoridade em sua vida para definir a realidade e, sem essa orientação externa, se sente confuso e perdido. Se a descrição da realidade e da razão da existência humana pelos eclesiásticos estava errada, você se pergunta então, qual é a certa? Ele parou um instante. Percebem o impacto desse colapso sobre as pessoas da época? Acho que deve ter sido muito perturbador, eu disse. Para dizer o mínimo, ele respondeu. Foi um abalo terrível. A visão do mundo antigo era contestada em toda parte. Na verdade, no ano de 1600, os astrônomos já haviam provado, além de qualquer dúvida, que o Sol e as estrelas não giravam em torno da Terra como defendia a Igreja. Claramente, a Terra era apenas um pequeno planeta em órbita de um Sol menor, numa galáxia que continha bilhões desses astros. Ele se curvou para mim. Isso é importante. A humanidade perdeu seu lugar no centro do universo de Deus. Percebe o efeito disso? Hoje, quando você observa o clima ou plantas crescendo ou alguém morrendo de repente, o que sente é uma ansiosa perplexidade. Antes podia dizer que o responsável era Deus ou o diabo, mas quando a visão do mundo antigo desmorona, leva consigo essa certeza. Tudo o que você tinha como certo agora precisa de nova definição, sobretudo a natureza de Deus e sua relação com Ele. Com essa consciência, ele prosseguiu, começa a Idade Moderna. Há um espírito democrático cada vez maior e uma descrença geral na autoridade papal e monárquica. As definições do universo baseadas na especulação
ou na fé nas Escrituras não são mais aceitas automaticamente. Apesar da perda de certeza, não queríamos correr o risco de algum novo grupo controlar nossa realidade, como os eclesiásticos. Se você estivesse lá, teria participado da criação de um novo mandato para a ciência. O quê? Ele riu. Você teria olhado esse vasto e indefinido universo exterior e pensado, como fizeram os filósofos de então, que precisávamos de um método formador de consenso, uma maneira de explorar sistematicamente aquele nosso novo mundo, e teria chamado essa nova forma de descobrir a realidade de método científico, que não é mais do que testar uma ideia de como funciona o universo, chegando depois a uma conclusão e apresentando essa conclusão a outros para ver se concordam. Aí, continuou, você teria preparado exploradores para sair por esse novo universo, cada um armado do método científico, e teria dado eles sua histórica, explorar esse espaço e descobrir como ele funciona, e o que ele significa, e o que significa estarmos nós próprios vivos aqui. Você sabia que tinha perdido sua certeza sobre um universo governado por Deus e, portanto, sobre a natureza do próprio Deus, mas sentira que tinha um método, um processo formador de consenso, através do qual podia descobrir a natureza de tudo em volta, inclusive Deus e o sentido da existência da humanidade no planeta. Assim, mandou os exploradores saírem para descobrir a verdadeira natureza da sua situação e comunicá-lo na volta. Ele parou e me olhou. O manuscrito explicou, diz que nesse ponto começa a preocupação da qual estamos despertando hoje. Mandamos esses exploradores sair em busca de uma explicação completa de nossa existência, mas devido à complexidade do universo, eles não conseguiram voltar logo. Qual era a preocupação? E a gente vai continuar na próxima. Vamos falar qual era a preocupação. E para vocês verem, é muito legal, gente, porque ele está contando uma história de 1000 anos em alguns minutos. Isso é muito show, porque é tão difícil a gente ver história. A gente vê história em partes, quem é importante, quem não é, quem fez isso, quem aquilo. Mas a gente olhar a mente, como foi pensada essa história, isso é fantástico. Então, até amanhã.